Olá, Lisandra Zanotto aqui para a gente gravar mais um podcast com alguém, obviamente, muito especial, porque vocês sabem que eu não faço vocês perderem o tempo de vocês e eu também não venho aqui para perder o meu tempo. Então, hoje eu trouxe aqui uma mulher, talvez uma mulher assim que eu tenho ouvido falar sobre sexualidade da maneira mais acessível, ok? Para mim, e eu espero que assim seja para vocês. É com muita alegria que eu recebo hoje no Pod Liz a Fer, querida, Fer Purificação. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado esse convite, viu? É uma alegria ter você aqui. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Fer. Como é que ela chegou até esse mundo da sexualidade? Vamos lá. Primeiro, muito obrigada, Alice, pelo convite. Eu acho que podcast é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu adoro também. Não, Guri, eu tenho um tesão em sentar nessa cadeira, assim, e poder falar sem freio, sabe? E saber que eu tô numa rede que me bloqueia um pouco menos, assim. E sem falar que é um papo fluido, né? A gente faz uma troca. Parece que a gente tá sentada, aliás, tomando um vinho, né? Porque a Fê pediu um vinho. Exatamente. Opa! A Fê, batendo um papo né, e as pessoas vão poder depois escutar o nosso papo, né? E dentro disso, um dos tipos de produtos que mais me encantam é o podcast, né? E quem é Fer, né? Quem é Fer Purificação? Fer Purificação é manezinha, né? De Floripa, que a gente não se conhecia, né? E como que eu entrei no universo da sexualidade, né? Primeiro eu entro pela dor, né? Eu também fui uma pessoa que fui atravessada pela dor de um abuso e de vários abusos, depois em terapia que eu fui detectando. E eu, através de uma dor e de me autodestruir, eu usava o sexo de uma forma muito errada, né? Como se fosse um poder que no outro dia eu sofria com aquilo, né? Que é a forma mais comum que a gente vê nas pessoas utilizando o sexo como um falso poder, né? E para Miami, né? O sexo é muito utilizado para Miami. Nossa, eu achei incrível essa frase que você falou. Isso. O sexo sendo usado como um falso poder. Nossa, Exato. eu nunca tinha ouvido essa frase. Mas é. E eu acho que ela cabe muito nesse momento do nosso contexto, assim, das Exato. mulheres. Exato. O quanto esse empoderamento feminino, que é letal. Confundido com isso, né? Exatamente. O sexo como uma arma, como um falso poder. Nossa, Fê, eu achei isso incrível. E o quantas mulheres tu conhece, né, Liz, que no outro dia elas acordam com a ressaca moral de ter dado porque alguém insistiu e ela não queria, né? Então eu sempre digo, pode dar no primeiro encontro? Pode, não, deve. Deve. Deve, mas tu vai estar bem no outro dia? Isso. Tudo pode. É porque você tem quer que ou porque você acha que tem Ou que, porque né? alguém validou que o feminismo é isso, porque alguém validou que você tem que ser assim, porque tem que ser desse jeito. Não, ninguém tem que nada nessa vida. Né? Esse é o grande barato. Tu entender os teus limites, as tuas vontades, os teus desejos. E aí, se tu resolver compartilhar com alguém, tu deixa claro isso pro outro. Caso contrário, ninguém tem que nada. Ótimo. É sempre é dentro, é nosso. E compartilhado com quem merece, né? E quando foi, Fê, que você sentiu a necessidade de não só desenvolver a tua sexualidade, mas de pensar sobre isso, assim? Qual foi o momento, entende? O que aconteceu, assim? O start? O que foi? O start foi primeiro, eu virei mãe, né? Eu fui mãe. E aí, ao ser mãe de uma menina, eu me vi dentro de dores muito profundas. E a minha filha, por anos, teve dermatite atópica, né? Ela tem IDP, imunodeficiência primária, e dermatite atópica é um dos gatilhos dela. E aí eu me vi com a minha filha sempre um looping de dor, mas eu me via também um looping de sempre voando numa inconsistência dentro de mim mesma, e ao mesmo tempo que sabe quando você não ama, mas você quer ser amada? Entende? Aí veio esse start. É meio maluco eu tentar explicar isso, mas acho que quem entende um pouco de psicologia consegue entender. Eu não queria que... Eu não me amava, eu queria que você me amasse. Entendes? Eu não me achava bonita, você tinha que me achar bonita. Então, a minha vida estava no outro e não no eu. Entendes? Era o outro que me validava, não era eu mesma. E aí, esse processo, ele vem, acho que de forma natural. A mãe que me empodera, a minha mãe, a mãe que nasce junto com a minha filha, que olha pra dentro e diz, cara, eu faço isso sozinha. Ninguém me valida, né? Eu acordo de madrugada, eu aconteço. Então, peraí, o que está acontecendo que eu preciso tanto do outro? E aí o processo terapêutico. E aí vem também a psicologia.
Tá. E aí, a hora que eu entro dentro da psicologia, eu vejo... Porque eu fui pra dentro da psicologia pra curar a minha filha. Bem maluco, né? E aí eu fui, não, é que eu vou cuidar de dermatite atópica, porque eu vou entender o que acontece. Eu falei, não, gente, tá tudo dentro da sexualidade. Tudo tá dentro da sexualidade. Aí vem a minha virada de chave. Sabe o Freud, né? Não, total Freud, né? Ele é minha paixão. Sim, maravilhoso. É. Fê, eu tô aqui, né? Enfim, desde que eu vim para esse podcast hoje, eu tô assim com várias caixinhas abertas, né? E pensando, meu Deus, são tantas coisas que eu queria falar com ela hoje nesse podcast. Sim. E eu não sei nem por onde começar, porque eu acho que tudo é interessante. Mas como eu ia te entrevistar hoje, eu fui atrás de alguns números, né? E a primeira estatística que eu vi foi um pouco assustadora. Uma pesquisa recente da USP mostra que 50% das mulheres não se masturbam. É triste. E eu falei, como é que uma mulher... Eu falei, né? Eu pensei. Como é que uma mulher que não explora a própria sexualidade pode ter uma vida sexual, uma intimidade com alguém profunda e que a satisfaça? Não existe a menor chance, né? Porque a automasturbação é essa coisa... É o primeiro caminho. É o primeiro caminho. Sim. Mas você entende que dentro dessa conexão, a gente vai olhar para a culturalidade, o dia que você sentou no braço do sofá, tua mãe disse, sai daí que tu vai te machucar. Nossa, Deus o livre. Eu sou fruto dessa repressão, assim. Então, né? Na minha família sempre foi muito repressora. Eu nunca ouvi a minha mãe se dirigir ao pênis de um homem. Então... Nem rola, nem pau, nem pica, nem nada, entende? Pensa, então isso entrou em ti. Claro. E nós somos atravessados pelo ambiente que a gente vive, o primeiro que a gente frequenta, que é no principal momento da nossa singularidade de sujeito, tá na primeira infância, a gente viveu esse modelo, né? E aí é uma desconstrução. Tem mulheres que eu escuto e dizem, mas eu tenho nojo. Então, se ela tem nojo de tocar a própria Pepeca, a própria Ana, imagina se o outro tocando a repulsa que não dá. Sim. Entendeu? Então, não, vai, enfia rápido aí e acaba esse negócio, porque é assim que Tem tanto tabu, me livra. né? Extremo. Tem tanto tabu ainda, né? Isso, e tu fala uma conta de 50%, Liz, que não se toca. Você entende que, além desses 50%, 56% de nós não gozamos? Uma de nós aqui não está gozando, dentro da estatística. Nunca gozou ou não goza, ou nem conhece? Nem conhece, nunca gozou. Meu Deus do 70% não goza em relação heteroafetiva. 70% das mulheres. Só sozinha? Sozinha. Se masturbando. 30%. Sozinha. Ou dentro da relação. Mas 70% das mulheres não gozam na relação. É muito alto. É muito alto. É muito alto. E aí, eu vou parafrasear um ditado popular que é que mulher que não transa fala mal do outro. É a história da mal comida, é isso? É a história da mal comida. Mas, ai, Fê, que horror. Mas tu parar pra pensar, faz sentido, porque uma mulher que não goza, que não transa, ela reprime o desejo. Claro. Logo, ela se torna rancorosa, ansiosa, estourada, reativa. Gente, a histérica vem disso. Sim, claro. A histérica vem Sim, disso. se É a óbvio gente que for for pegar um contexto, mas é óbvio que hoje existem outros desejos. É o filho, você vai colocar o seu gozo em outros momentos, né? Você pode colocar no filho, aí você vira uma mãe narcisista, você vira uma mãe neurótica, você vira... Workaholic. Exatamente, você vai virar algum tipo de pessoa, porque aí é o desejo, é o gozo sendo É onde tu deslocado a consegue, algo, exatamente, é onde da tu libido. consegue dar conta da libido, exatamente. Só que dentro de uma relação heteroafetiva, uma relação de casal, o que acontece? Quando o cara vem te tocar, você não quer dar, ou você quer só cumprir aquela tabela porque o sexo é uma merda, o cara faz tudo em 3 minutos. Então, cada vez que esse cara te toca, ativa cortisol. O que é o cortisol? Estresse. É o estresse. Então, eu tô sempre com ele alto. Cada vez que ele me toca, o cortisol já bate. Então, eu não tenho prazer, eu tenho ranço. É o transa do ranço. Sim. Então, se a pessoa não entender a dinâmica do cérebro, todo o contexto da hora H, ele se perde. E outra, mulher não pode ir para a cama pensando. Mulher pensou na cama, ela não goza. Não adianta. Tu consegue pensar num boleto e gozar ao mesmo tempo? Ah, impossível, né? Meu. Mas os homens conseguem, tu acha? Ah, amiga, eles... conseguem. Inclusive, se eles têm 30 boletos, eles vão dar umazinha para pensar melhor como vou pagar o negócio. Boa. Isso é fato. Sim. A mulher, se tem um boleto pra pagar, ela não Ela já necessita. Não consegue. Ela não consegue. Sim, sim. Considerando que a gente demora até 20 minutos para se excitar,
né, para esquentar todo o mecanismo fisiológico do nosso corpo, ela até vai chegar lá e vai fazer, mas mesmo assim, provavelmente ela não vai gozar. Porque o nosso gozo não está só aqui embaixo, ele está conectado aqui. Total, né? Total. Eu preciso estar livre, leve, respirando para poder soltar. Eu até costumo brincar que em dias que eu me masturbo estressada, eu não gozo, eu tenho explosõezinhas clássicas, pequenininhas. Espasmos. Exato. Por quê? Porque não dá. Não dá. Não dá, eu não consigo. Eu não consigo parar de pensar no boleto, eu não consigo parar de pensar no pneu que eu não troquei, não consigo parar de pensar na filha que eu tenho que pegar não sei aonde. Não dá. Então, até sozinha, a mulher se complica. A gente é um mecanismo diferente de gozo. Totalmente diferente. Totalmente. Né? O homem, ele precisa... sendo que a minha frase clássica é: homens transam para relaxar, mulheres transam para conectar. Boa. Então, ó, galera, homens transam para relaxar, mulheres transam para conectar. Exatamente. Essa frase, ela explica muita coisa. Total. Ela explica uma outra frase, né, do senso comum, que é: os homens só querem sexo. Exatamente. Não é que eles só querem sexo, né? É que a finalidade deles para o sexo é uma e as mulheres é outra. Exatamente. Né? E isso não é nem melhor nem pior. Não. Só somos diferentes. Exato. E aí, o que muda isso? Comunicação e dois dispostos. Se existe numa relação o entendimento que um relaxa e o outro conecta, mas existe a comunicação das diferenças. Olha, amor, eu gosto assim. Olha, amor, sexo é importante para mim. Olha, amor, o que tá faltando para eu te oferecer para a gente ter uma transa melhor? Vamos dar um cenário? Imagina tu transando num quarto com uma Nossa Senhora pendurada todo dia atrás da tua cama. E um rosário no meio do... Não dá. Não dá. Acaba com aquele lado sexy. Sim, sim. Não dá. Não dá. Ah, mas eu não posso pagar motel. Inventa, guarda a Nossa Senhora. Então, né, bota uma mantinha Bota uma Nossa mantinha Senhora. Nossa Senhora. Dá uma Umas arrumada na velhinhas, cama. Bota troca umas... lençol, Exato. uma camisola. Entendeu? Né? E outra, aquela transa que eu digo que é a transa medíocre de 3 minutos, né? O cara sai do banho, a mulher tá se preparando para dormir, já deitada na cama, lendo um livro, né? Olhando o celular. Entrou o intervalo da novela, né? Que quando começou o Jornal Nacional, ele dá 3 beijinhos no pescoço e quer fazer um gol para cima. Não dá, querido. A mulher nem começou a esquentar o tabuleiro ainda. Exatamente. Não dá. E ela vai te dar. Ela vai dar para ti. Por que ela vai dar? Porque ela ouviu que é um compromisso marital e depois, se eu não der, ele vai procurar na rua. Só que, gente, só trai quem tem esse tipo de perfil. E outra, ninguém trai você. A pessoa trai a si mesma, trai acordos. E quando a gente trai acordos que a gente fez com o outro, a gente fez também conosco. Então, a gente está traindo a gente e não o outro. A gente tem que entender isso. Não é porque você foi menos mulher e deu menos. É porque ele trai. A gente tende a acreditar que a traição é só sobre sexo. Né? Quando, na verdade, o sexo é uma das coisas que aparecem depois. A primeira coisa é conexão. Exatamente. Exatamente. Tem uma pesquisa, tem uma psicóloga americana, você já deve ter ouvido falar nela, Esther Perel. Ela escreveu Sexo no Cativeiro, inclusive, né? Sim. Maravilhoso esse livro, Sexo no Cativeiro. As relações de longo prazo, né? A gente tem... No senso comum, a gente acredita que... casamento é o lugar onde você menos faz sexo. E que é uma merda isso, né? Porque daí você casa e você simplesmente se conforma com isso. Ah, mas não é assim, eu tenho muitas pacientes. Uma vez, eu nunca vou esquecer, eu peguei uma mulher linda, 39 anos, casada há 10 anos, com um cara que parecia o super-homem, ele e ela linda também, sabe? Duas pessoas legais, 2 filhinhos pequenos, uma vida incrível. Daí ela olhou para mim e eu falei: mas como que tá a vida sexual de vocês? Ah, nos últimos 5 anos a gente transou, eu acho que foram 7 vezes. Uou. Eu falei: não, mas peraí, como assim? Gente, é porque isso mantém uma relação... O que você faz com a tua sexualidade? Pelo amor de Deus, né? Não, ainda se fosse assim um homem horroroso, que ela não se... Mas um homem bonito, sabe? Ela linda. Ela falou: mas não é assim? Eu falei: pera, como assim não é assim? Tudo. Não, porque a minha mãe disse que é assim, a minha irmã disse que é assim, ela tinha 2 irmãs gêmeas que também tinham relações... Então, aquela era uma verdade para ela, porque aquela era informação do clã dela. As mulheres do clã dela se acostumaram a não ter... Exatamente. Então, ela disse: eu achei que era assim. Eu falei: não, pode ser assim, mas pode ser totalmente diferente. Porque chega uma hora que a mulher, quando ela casa, ela se coloca no altar, né? Eu digo que é um perigo quando o homem te coloca no altar da mãe. Ele tira a mãe e coloca tudo. Exatamente. Não dá. Exatamente. Não dá, não aceita jamais. Isso não é uma honra. Então, como isso é um contam essa suicídio história marital. pra gente, como contam essa história pra gente, né? De que, então,
a relação de longo prazo é onde você vai perder a libido e você não vai mais desfrutar da tua vida sexual, e a gente diz, é verdade, é assim mesmo, tá, se eu quero ficar casado, então é isso mesmo. Não é assim, né? Não é assim. Não. Aliás, eu acho que isso tem sido uma grande descoberta na minha vida, assim. Eu tô há 16 anos casada com meu marido. E cada vez o sexo fica melhor. Porque essa é a característica. Porque o sexo não é penetração. Não. Sexo é conexão. Isso, é entrega. E quanto mais profunda essa intimidade, melhor é o sexo. Exato. Quando descontextualizarem a penetração dentro da relação sexual, vai ficar bom para todo mundo. Entendeu? Sexo é um bom dia, um beijo de língua. Tu sabe da estatística do beijo de língua? Não. Em 2 anos e meio, a média é que o beijo de língua acaba na relação. Ela entra na cama. E aí, lembra da mulher com cortisol? Na hora que ela recebe beijo de língua, ela diz, eu tenho que dar. Cortisol. Ai, meu Deus. O beijo de língua é a conexão. Qual é a melhor parte do namoro? O beijo de língua. O toque, né? Onde libera a ocitocina, onde libera o hormônio do afeto, do Lembra apego. Lá no começo que eu falei que tudo é no cérebro, tudo é fisiológico, tudo é uma questão hormonal? É isso. E aí, o principal fator, que é o beijo de língua, o que o pessoal faz? Corta. Aí fica aquele bom dia, tchau, amor. Oi, amor. Isso quando não vai pra testa, né? Vai pra testa, minha filha, tu já virou mãe do cara. Para com isso. Sim, sim. Né? Deixa de erotizar, né? Para de erotizar. O parceiro fica deserotizado. Exato. E a parceira também. Exato. Aí vem aquela coisa, mas eu faço amor. Não, amor, você faz sexo. Um dia a igreja te disse que fazer amor é legal, mas não, amor foi uma forma de contextualizar algo para você ser obrigada a dar pro boy. Na verdade, né, Fê, se a gente for olhar aí os períodos históricos, o romanticismo, o período romântico que veio depois do clássico, que ferrou tudo. Porque até o período clássico, as relações eram contratuais, né? A gente casa por interesse. Sim, é manter terras, né? Isso. Exato. Interesse, qualquer coisa. Aí depois veio o tal do romanticismo e eles falavam, não, amor e sexo tem que entrar juntos. Você tem que encontrar uma pessoa que seja teu amante, teu parceiro, que vai estar com você, o melhor amigo. Mas é o teu amante, onde só ele se beneficia, né? Isso, exatamente. E aí que a gente se perdeu. Porque a gente acha, então, que esse parceiro, ele vai me amar, vai também só me desejar a vida inteira, porque aqui também tem uma outra questão, né? Parece que... Então, porque eu caso com alguém ou alguém resolve se casar comigo, então ali morreu o tesão só é unilateral. Você nunca mais vai olhar para o outro homem e sentir tesão, e o teu marido também. Você tem uma fantasia de que ele só vai ficar com estado com você. Quando antes de um marido e antes de uma esposa, existe um homem e uma mulher, né? Exatamente. Que vão continuar no mundo, exatamente. Que vão continuar se relacionando. Não quer dizer que você tem que sair por aí transando com todo mundo. Não é sobre isso. Mas é a culturalidade. Ninguém tem que nada, Liz. Ninguém tem que nada. O que tem que é entender o que você quer. É o seu próprio desejo. Se o teu desejo é ter só viver só nessa nessa questão unilateral, perfeito, tá lindo, né? Mas não porque é cultural ou porque alguém um dia te ensinou. Mas se o teu desejo é pensar nisso, ter a fantasia de transar com um bombeiro, ter uma brincadeira de pegar e se fantasiar de babá, brinque. Por que não brincar? Mas também não faça isso brotar da noite pro dia, de repente tu não dá, de repente tu brota com uma babá, o cara vai rir, e com razão, né? Porque, tipo, o que tá acontecendo? Então, construa um storytelling com esse, né, dentro dessa relação. O que eu quero dizer com essa frase é: naturalize o sexo e pare de achar que tudo é amor. Né? Amor Rita Lee define muito bem, né? Sexo é sexo, amor é amor. Ela conta uma música linda com relação a isso. Então, pronto, escute Rita Lee para entender o que significa as duas coisas. Um é cinema, um é diversão. E aí vai. Por quê? Porque a partir da hora que tu romantiza, a mulher vai estar sempre atrás de um príncipe que não existe. E o cara vai estar sempre atrás de uma mãe que não vai ser devota. E relações tendem a fracassar todos os dias por causa disso. Sim. Entendeu? Sim. Lembrei do que eu ia falar, eu esqueci. Boa. Ela diz que... então, ela trabalha 30 anos nos relacionamentos. E ela diz algo que, quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, uau! Porque a gente realmente acredita que a traição está envolvida desejo sexual. E ela diz que, quando você trabalha com casais que traem, né? A primeira coisa que aparece
não é sobre desejo sexual, mas é sobre uma vontade de se sentir vivo. Então eu traio libido, porque né? essa relação me faz sentir vivo. Então, às vezes uma traição é um resgate de você mesmo, de algo que você deixou morrer, de algo que você perdeu. Aí entramos na história da traição, porque você tá traindo os seus acordos com uma terceira pessoa e é sobre si. Isso. Nunca é sobre o outro. Sim, tem pouco sobre o outro, mais sobre você, sim. Então, entendeu? A pessoa quer resgatar o si. Exato. O desejo de se sentir amado, desejado, gostoso, Isso, vale a pena adorado. lembrar que não são todas as situações, né? Não. Tem os psicopatas do amor que traem mas porque aí tem um desvio de caráter, né? Mas é o que eu falo. Mas esse... As minhas seguidoras não gostam muito de ouvir isso, porque elas falam, quem trai é mau caráter, quem trai não vale nada. Eu falo, bom, então aí a gente tem que pensar que a traição existe desde que o casamento existe, ou seja, de sempre. E a segunda coisa é, 75% das pessoas traem, pessoas que estão em relacionamentos. Fora os que mentem, né, nas estatísticas. Então, 75% das pessoas são mau caráter? Assim, Não, é claro que não. Não é sobre ser mau caráter. Não é é claro sobre... que um percentual mas o outro seria a gente querer... O mau caráter, exato. com certeza, ele é tóxico, ele acaba com enfim, ele acaba com a mulher, ele faz um monte de gaslighting no meio do caminho que, enfim. Isso. Esse é o mau caráter, mas... Não tem conexão com o mau caratismo, tem conexão de trair a si para buscar algo, porque um trair a si é sempre a busca, né? É um buscando, preenchendo um buraco. Isso. É sempre nessa linha. Sim. Então, quando alguma mentorada minha diz, ele me traiu porque eu não transava, eu diz, pelo amor de Deus, sai desse buraco. Sai. Desencana, desencava isso. Porque não tem a ver contigo. Né? Meu amor, ele pode... Se o cara trai, tu vai dar todo dia. E ele vai te trair igual. Isso, não é sobre isso. Não é sobre né? isso. Às vezes eu pego casais que transam loucamente. E ele trai. Ou ela. Sim, e tá tudo né? bem. E assim... tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque eu acho que só tá tudo bem quando existe o acordo. Olha, eu quero uma relação não monogâmica. Tá bom pra ti? Não tá. Mas às vezes a pessoa, né, ela tende a pedir isso e a outra diz que tá tudo bem, também aceita para não perder. E às vezes, para um dos dois, para não perder aquela relação, mentem um pro outro. Aí fere a si mesmo. E aí a gente volta. O que é traição? A pessoa primeiro tem que entender o conceito do que é trair. Né? O que é trair? Trair é quebrar um acordo. O que é acordo? Com dois, com um, consigo? Exato. Isso é trair. Sim. Então eu vou trair dizendo, eu vou jogar futebol e fui tomar uma cerveja. Eu traí alguma coisa, eu menti para ti no meio do processo. É a mesma coisa. Entendeu? Então, quando tem comunicação e dois dispostos, não tem traição, porque tem acordo, tem pequenos acordos naquela relação. Sim. Então, ai, Fê, parece tão fácil quando tu fala de relação. Não é fácil. São duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes, mas se estão dispostas... Primeiro, que se você sabe quem você é e você não se perde de si, né? E aí que tá um problema, né? Exatamente. Então você pode fazer o acordo com o outro, porque dane-se, você se basta. Mas que egocêntrica. Não é egocentrismo. Se eu me basto, eu não vou te perder. Você fica se você quiser. E tá tudo bem. E eu vou te aceitar com as diferenças que a gente se propõe a ter um do outro. E tá tudo ótimo. Você gosta de branco, gosta de preto, que bom. Vamos agora, então, pintar a parede azul. Sim. Tá bom pra ti? Porque tá bom pra mim o azul. Não tá, eu quero vermelho. Então, vamos fazer o vermelho. Acordos. Sim. Fê, o quanto você acredita que o sexo define o casamento? Eu acho que ele é fundamental. Ele é. Não tem como. Quem não transa é pai com filho. Né? Então, assim... Vamos parar de romantizar uma relação parental, né? Então, assim, olha para a relação. Olha, sexo é importante, sexo conecta. Gente, o beijo de língua, acabei de falar da estatística, ele conecta. Ele é importante. Quem não transa tende a entrar na zone friend. Isso. Não adianta. Eu costumo falar, se você tem um casamento que você não transa, você convive com essa pessoa, você não se relaciona com ela. Exatamente, você vai entrar na friend zone, não adianta. Aí você vai sair com um amigo, e pior, porque ainda com um amigo tu sai, tu bebe, tu fala mal dos outros, tu brinca, né? É uma diversão, vocês dançam e tal. Não, você vai ser com aquela pessoa, os dois no celular o tempo inteiro. Que é isso? Estão o quê? Casados para pagar uma conta?
Sabe? Cadê a libido? Cadê o desejo? Não, a gente se dá bem porque a gente tem uma empresa, a gente consegue... Ele me apoia no meu trabalho, eu apoio ele no dele, a gente tá feliz assim. Tá bom. Se vocês estão felizes assim... Tem uma parceria, mas não tem um relacionamento. Exatamente. Né? Mas tem pessoas que a sua libido, o seu gozo, tá nisso. E tá tudo bem. Mas tem gente que fica desconfortável. E se deu desconforto, tem problema. Eu sempre brinco. Ninguém tem que nada. Mas doeu e causou uma coisa que deu um ranço dentro da barriga. Aquela borboleta que não é boa. Vai procurar ajuda. Tenta entender o que tá pegando. Sim. Não tá errado. Conversar sobre, né? Muitas mulheres tendem a falar mais com o cabeleireiro que com o próprio marido sobre uma relação sexual ruim, sobre ele ter sido grosseiro, sobre qualquer coisa. Não, ele é o mais interessado. Ele tem que saber. Quem sabe ele vem de uma relação da casa, de pai, de mãe, assim. Assim. Ele só repete, né? Ele só repete o que a grande maioria das pessoas, né, fazem. Nós somos seres, assim. Seres de repetição. Exatamente. Comunica. Vai que ele, de fato, esteja disposto a mudar o que uma grande maioria tá. O cara não quer. O cara é... Gente, o homem é preguiçoso. O homem é preguiçoso. Ele não quer começar de novo. Ele quer fazer aquilo dar certo. Ele já investiu os cascados dele ali. Eu falo que homem só se separa em duas situações. Ou se a mulher dá um pé na bunda dele, ou se ele se apaixona por outra. Exatamente. Porque ele pode estar insatisfeito, mas ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali, exato. Dá trabalho. Começar tudo. Eu estava esse final de semana que passou, a gente estava com um amigo que está em crise na relação, então estava separado, assim, os dois resolveram falar. Daquele tempo. E aí ele veio pra cá e a gente foi pra umas baladas juntos, tal, não sei o quê. Mas ele já, apesar de ele ser bonitão, todo bem cuidado, ele olhava assim... 50 anos. Não tem mais paciência, entende? Sim. Como é que eu vou ter paciência de ali perguntar pra menina o que ela faz, conhecer... É isso que você falou, da preguiça. Da preguiça, ir para um aplicativo. Isso, Liz, me ajuda a acertar com ela, entende? Eu prefiro acertar com ela, porque eu gosto dela, eu sou apaixonado por ela, a gente se ama, transa loucamente, mas são duas pessoas bem parecidas. Exato, e o que acontece? Ela provavelmente, nesse momento que ela estava insatisfeita, ela não chegou e disse para ele assim, não estou curtindo isso aqui, não estou gostando. E o homem, ele vai repetir todo dia a mesma coisa. Porque ele tem lá trabalho, ele tem os afazeres, e ele não... Se tu não comunica, meu amor, tá tudo bem. Eu digo, não adianta, homem é um bicho lento. Homem é lento, você tem que desenhar. Desenha, amiga. Não é? Comunica. Não tá bom, fala. Por quê? Porque pra ele tá bom, o homem tem a caixa do nada, o homem tem as caixinhas dele separadas, ele tem a caixinha de trabalho. Ele chega em casa, ele abre a caixinha do sofá do jornal. Ele depois abre a do banho. Ele segmenta. A gente não, a gente tem uma caixa enorme com tudo dentro. Cabe tudo. A gente vai falar de tudo ao mesmo tempo. E outra, o homem também não tá disposto a ouvir tudo ao mesmo tempo. Então, calma. Não, porque ele não consegue acompanhar. Não consegue. Né? Então, meu marido, ele tá lá no sofá, em algum lugar, eu falo... Tá na caixa do nada, agora ele... tá bom, então depois a gente conversa. Não, nem me estresse, entendeu? Tá na caixa do nada agora, Aí chega com a boca aberta, assim, tá bom, depois a gente fala. Eu tenho o hábito que eu faço, que é assim, às vezes, porque eu sou muito acelerada, né? Daí ele, deu... Blá, 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 blá. Daí ele ri, daí eu falo, então, viu? Tu não entendeu nada do que eu falei. Dele assim, não, depois eu volto. É que eu levo pro lado do humor, entendeu? Sim, tem que ser, né? Porque não adianta, eu vou dar de frente. E outra, nós somos aceleradas, nós temos essa necessidade de comunicar o tempo inteiro, né? Não é que eles não estão afim de ouvir. É que demora mais o relógio. O disjuntor é diferente. É diferente. Então, eles querem consertar. E se eles querem consertar, comunica. Fala. E outra... Se o sexo tá ruim, para pensar. Coloca uma meia-culpa em ti também. Você conhece o seu corpo? Você comunica o que você gosta? Você tem certeza disso? Às vezes a gente não sabe, Liz. E às vezes a gente acha que trocando vai melhorar. Vai resolver. Outra. Mas eu dei pra um cara, foi tão bom. Amor, foi as 3 primeiras vezes, porque tu tava com tesão, ocitocina alta, cortisol tava zerado. Novidade, né? Novidade. Opa. O cara te mandou mensagem o dia inteiro ativando teu colezinho mental, te chama de gostosa a cada 5 minutos. Meu amor, você quer dar até pra parede. Novidade. Porque é novo. Mas aí, na rotina, acabou. É uma merda. Sim.
Por quê? Porque tudo vai partir para a premissa. Vai acabar o beijo de boca, o beijo de língua, vai zerar aquela relaçãozinha e acabou. A relação vai virar uma normose total absoluta. Sim. Não adianta a gente... E outra, sem falar que a gente repete padrões. Então, se eu não me curo dos meus sintomas, a probabilidade de eu pegar o próximo, tão ruim quanto, porque eu já vou estar mais doída, Sim, vai piorando. vai piorando, a ladeira abaixo. Não, eu falo que a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente separa do marido, mas não separa do sintoma. Isso que é o E problema. aí vai para outra relação com o mesmo sintoma. E os Exato. homens a mesma coisa. Exato. Esses dias eu fui, um tempo atrás, eu tenho um dentista, enfim, que era casado, e ele sabe com que eu trabalho, né? Daí um belo dia eu fui lá, ele falou, tô me separando, tá? Puxa, que pena, tal, não sei o quê. Aí uns 6 meses depois eu voltei, e aí sentei lá na cadeira do dentista, eu falei, e aí, né, como é que você tá, né, com a separação, né? Você superou, tal. Aí ele se encostou assim, tirou a máscara, largou os negócios, encostou na cadeira. Quer saber mesmo, Lisandra? Tá tudo a mesma merda. Se eu soubesse, não tinha trocado de mulher, tinha ficado com a mesa, porque continua tudo a mesma merda. E é sobre isso. Mas eu ri tanto, é sobre mas eu ri tanto. Eu falo ainda, teve um podcast que eu fui que me perguntaram, tá, mas como assim? Não sei, quantos amigos que tu tem que sai de uma neurótica ciumenta e cai em outra neurótica ciumenta? Esse cara, ele tem um buraco existencial tão grande que ele precisa da validação do outro para ser amado. Que ele precisa estar o tempo inteiro que alguém fique configurando o amor dela E a nele. gente não se apaixona pelo ideal. Não. A gente se apaixona pelo familiar. Então eu vou de novo me atrair pelo que é familiar, que o outro tinha essas características. Eu gosto de Lacan essa frase, né? Que a gente ama o que o outro nos traz na falta. Claro. Então, não é sobre o não outro, é é como o outro me faz sentir. Nunca é sobre o Nunca outro, é. é sempre sobre a gente. Por isso que eu não gosto do psicolês. A gente tem que trazer fatos e contar, porque no psicolês, na psicanálise, é sobre isso. Eu não vou te amar porque tu é legal, não vou te amar porque tu me traz algo que tá faltando em mim e tu me preencheu. Então é egoísta. Sim. É egoísta. O amor é egoísta. Total. Só que aí existe o equilíbrio, o entender de si. E aí vai sempre né? Sempre dentro. Olha para dentro. Para de culpar o fora. Assuma a autorresponsabilidade. Mulheres, conheçam o seu ponto G. Conheçam o seu ponto U. Conheçam o seu clítoris. Conheçam o seu corpo. Tá, eu já quero que tu explique isso, mas antes de explicar isso, o que acontece quando, então, a mulher está casada e o homem não procura ela para fazer sexo? Por que ela não procura ele para fazer? E quando ela procura, ele rechaça ela ou rejeita? Ai, caramba. Primeiro que eu acredito muito em subjetividade. Eu nunca vou poder te dar uma fórmula, uma resposta certa para essa pergunta. Sim, claro. Porque é tudo muito subjetivo. Esse cara tá com problema no trabalho. Esse cara tá com uma conta que não consegue pagar absurda. Tá sem libido. Tá sem libido. Testosterona baixa. Tem tantas variáveis. Né? E aí a gente vai voltar para a premissa da comunicação. O que tá acontecendo? Amor não é nada. Não é. É. E tu vai me contar agora. Porque se não é comigo... Ou vamos buscar ajuda, né? Exatamente. Sim. Se posicione. Aí você, nessa hora, coloque o pau na mesa. Entendeu? Porque não tem outra forma de fazer. Porque senão, aí a gente vai ter 2 culpados, Liz. Ela achando que é com ela. Sim. Porque é o primeiro movimento da mulher, né? É comigo. Sou eu. Ele não tem mais tesão em mim. Exatamente. Ela se coloca nessa posição que é muito cruel. Que é muito cruel com ela mesma. Mas a gente volta para a falta de reconhecimento para dentro, né? Então, ela primeiro tem que olhar para ele e assumir essa meia-culpa, não, que não é a meia-culpa, e dizer, não, querido, eu estou ótima. Vamos conversar. E se não sou eu, a gente vai resolver, vai tentar entender o que é. Porque não é mais sobre sexo. Tá atrapalhando o nosso dia a dia e eu te vejo mal. Sim. Divide empatia. Né? Sim. Empatia com o outro. Sim. É tentar ajudar aquela pessoa que deve ter algum sofrimento psíquico. Sim. E os homens são os que mais sofrem psiquicamente. As taxas de suicídio são altíssimas dos homens. Né? Enquanto a gente não finaliza, o homem é finalizador na taxa de suicídio. Ele é certeiro, né?
Então, assim, Isso é muito interessante, sabia? Tu sabe por quê? eu tava lendo sobre isso. Eu vi também, porque eu comecei a estudar um pouco sobre masculinidade saudável e tal, e aí comecei a seguir uns perfis bem legais. E num desses perfis, ele trouxe essa estatística, por exemplo, de que os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Exatamente. Aí eu achei isso muito interessante e comecei a investigar. Eu atendi, ano passado, uma médica legista que trabalha no IML de Minas Gerais, né? Então, meu Deus, que cruel esse trabalho, né? Então, a maior parte o trabalho dela simplesmente se resume em, primeiro, descobrir como é que a pessoa se matou, Sim. né? E quando tem, por exemplo... Ela fala com os mortos, literalmente, né? denúncia de estupro... Não, esse pra mim é o pior. Aí ela tem que fazer exame na pessoa que foi abusada. Bom, terrível. Mas aí ela disse, Liz... aí eu levei isso para ela e perguntei, né? Ela falou assim, olha que interessante, Liz. Os homens se suicidam mais, finalizam mais, primeiro porque eles são mais efetivos no modo de se matar. Modo operandi. Né? Isso. Então, o que ele faz? Ao invés de tomar remédio, ele dá um tiro na própria boca. Isso, na face, e ali não tem como. A mulher... Ela toma medicação. Por quê, você sabe? Porque ela se preocupa como é que ela vai estar no caixão. Isso. É a culturalidade, de novo. Olha que triste. Isso até na hora de morrer, a gente se preocupa com a nossa aparência. Exatamente. A gente vive numa prisão do cacete, entendeu? E aí que tá. Olha que louco isso. E aí, Liz, como é que a gente vai falar só de sexo? Sem entender culturalidade. Tudo. Exatamente. Sem entender patriarcado, sem entender machismo. Isso foi um choque pra mim. Exatamente. Olha o quanto nós estamos aprisionadas. Isso. E outra, né? Pro homem se matar... Ele também, pelo atravessado pela cultura, ele é mais assertivo também por toda... Tipo, ele não pode errar, né? Não pode. Não pode errar. Não, imagina. Esse é o atravessamento principal da culturalidade do suicídio certeiro. Isso, né? Sendo que também as questões de psicopatia, né? Tu sabe que a mulher, ela mata devagar, né? As psicopatas, elas envenenam e tal. E os homens já são mais cruéis. Sim. Enfim, tem vários dados. Eu gosto mas bastante muito interessante isso, né? Muito é. interessante. Mas eu concordo, sim, que o sofrimento... O homem primeiro que ele é ceifado desde sempre de chorar, né? Não pode. Engole o choro, o homem não sofre, o homem não sente. Então, aí esse homem, o homem é bem sucedido, o homem tem que ter dinheiro, o homem tem que tudo, né? E aí esse homem, por algum momento, vamos supor que esse cara não tá transando porque a empresa dele tá quase quebrando, né? E ele é o provedor. Como é que ele vai chegar em casa e vai dizer pra essa mulher que ele tá quase quebrando? Ele não pode chorar, ele não pode sofrer, a vida dele tá boa. Ele tem que manter o carro, manter o seguro, manter a vida, manter toda a estabilidade. Os dois não se comunicam pra quase nada. É capaz dele contar para a secretária, para o setor administrativo, mas com a mulher ele não vai dividir, porque ele não quer dar esse problema para ela. Sim. Esse cara não vai transar. Né? Tirando aquela primeira frase dos 30 boletos, é outra pegada. Né? E é óbvio, a gente está com diversas gerações aí, né? A gente tem uma geração que é até os 50, geração até os 60, geração até os 40. Então, são tipos diferentes de lidar com problemas, né? Então, mas mesmo assim, todos passam pelo atravessamento de não sofra, não chore. Não demonstre fraqueza. Não demonstre fraqueza. E aí esse cara tem a dor psíquica, não adianta, a psique bate. Ela vai bater uma hora. Sim. E a dor vai vir. Sim. A maior parte do meu público são mulheres que se separaram, né? E aí eu vejo uma dor muito forte nelas, que é a insegurança de voltar a se relacionar com outros homens, principalmente na parte do sexo, né? Então, elas falam, mas, meu Deus, como é que eu vou expor meu corpo? Como é que eu vou expor as minhas cicatrizes de cesárea, de mama, disso, daquilo? Porque agora eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos. E aí, junto com a fase a cultura do que a gente vive agora, do corpo, exatamente. Como é difícil isso, né? Demais, mas eu vou dar uma dica. Transem com a sua essência. O seu corpo não está em colocação, ele não está na cama. É a sua essência, conecte-se. Fácil não é. Não é. Não é. Mas vai para dentro de novo. Parem de transar querendo agradar o outro. Isso é um grande problema feminino. Ela vai para a cama para dar prazer. Então, imagina uma mulher que está casada há 20 anos, há 15 anos. Ela viveu anos transando 3 minutos medíocres. E não tinha mais beijo de língua. E a libido dela foi falecendo, né? Até decretar uma morte súbita.
E a coisa foi acontecendo, e essa mulher não se maquiava tanto, já não se olha mais no espelho, já não se ama, e ela acreditou nisso por anos. E ela se depara num novo mundo, e ela tá livre. Ela pode dar sem medo, ela pode fazer o que ela quer, mas primeiro que ela tá atravessada pela cultura de que ela já é mãe e tal, e isso é errado, né? Mulher de 40 anos não usa mais um top, não usa mais um biquíni enfiado. Preguiça. Você faz o que você quiser. Só que, então, a dica é, tá com medo de dar? Leia, conheça seu corpo, compre um bullet, compre um golfinho, se toque, se conheça, se ame, saiba dos seus desejos e depois comece a dar para alguém. Se resgate, não caia no mistério do sintoma. O que é o mistério do sintoma? Comece uma próxima relação na sequência, que é o mistério do boicote. Você vai estar mal. Muitas pessoas terminam uma relação e se enfiam em outra em menos de 6 meses. 6 meses você não teve ainda o teu tempo de brotar. Não, nem tá começando o luto. Exatamente. Ela tá perdendo a chance de ela usar essa oportunidade para ela se desenvolver, para ela se resgatar, se reconectar, se reapropriar daquilo que ela deixou lá atrás, né? Que é ela mesma. Então, Exatamente. eu falo que uma separação, meu Deus, é uma grande oportunidade de você passar pela maior transformação da tua vida, mas desde que você faça isso. Exatamente. Né? Faça uma viagem sozinha, corte o cabelo, faça novos amigos. Transe consigo mesma, né? Transe consigo mesma, vá pra academia, olhe pra dentro. Ame-se. Porque senão você entra numa nova relação onde o amor é do outro, não é teu. Entendeu? E eu recebo muito... Fê, o que é um sexo foda? O que é um sexo inesquecível? Sério? Eu recebo muito. Muito. Eu vou te falar que o campeão de vendas, quando eu faço venda de palestra, né? Meu campeão de vendas é o egg, que é aquele ovo masturbador masculino. Você entende que eu falei um momento inteiro de golfinho, eu falei de bullet, eu falei de sugador, e ela ainda compra para ele. Uau! Que interessante isso, porque né? ela quer dar prazer para ele, porque se ela não der, ela vai ser traída. Esse é sempre o ponto Deus central. Do céu. Exato. Então é olhar para dentro, é se divertir consigo. O homem é visual, masturbe-se na frente desse cara. Se toque na frente dele. Ensina para ele como você gosta. Entendes? Mas ele vai achar horrível. Lembra, ele é preguiçoso. Se você desenhar para ele é o melhor. Exatamente. E outra, se você já acha que ele vai achar horrível, é porque você já está julgando. E se você tem um julgamento, você precisa desconstruir. Entende? Quando a gente fala do outro, a gente não fala do outro, a gente fala da gente. Né? Então, sempre. Quando Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro que de Paulo, né? Aquela ali já conhece. Tipo, lá em casa é quando João fala de Maria, João fala mais de si do que de Maria. Então, é sobre isso. Tu já tem essa menção nua e crua que ele vai te julgar, tu já tá te julgando. Então, repensa. Para. Não, e se ele te julgar? Qual é o problema? Foda-se ele, o julgamento dele. Exatamente, mas ele não vai. Ele quer transar. Ele vai adorar. Ele é visual. Né? A gente é sinestésica, a gente gosta de beijo de língua, a gente gosta de toque. Bota um golfinho na relação, joga um monte de óleo no teu corpo. Mas vai sujar o lençol. Dane-se! Vai pro motel, faz qualquer coisa, entendeu? Bota o lençol na máquina depois, exato, né, gente? Existiram máquinas. Nos libertaram do tanque. Isso, é incrível que... Parece que quando a gente olha, né, para o contexto histórico, a gente evoluiu em tantas coisas. Mas internamente, quanto a gente ainda está completamente reprimida. Há 60 anos a gente transa do mesmo jeito. Ave Maria. Entendeu? Já veio outras teorias de sexo, mas há 60 anos a gente transa do mesmo jeito. E você acha, ou melhor, a gente transa do mesmo jeito em todos os lugares do mundo? Ou seja, todas as culturas transam do mesmo jeito? Tirando a questão oriental, que eles... Não, é melhor, né? Lá eles têm mais a questão do prazer, do toque, da sensação. Óbvio, não estou dizendo tudo, porque tem relações, tem situações porque, se eu não me engano, no Japão, a coisa é bem diferente, Sim, é bem castrada, mas ali na Índia e tal. Mas eu não tenho muitos números para te trazer. Porque hoje eu falo... Né, eu falo com Portugal, falo com... falo com regiões bem específicas, né? E quando a gente entra para começar a estudar ali sobre a sexualidade, é um caminho tão amplo,
tão intenso, Meu Deus. tão vasto, que Rico um demais. livro ele é desse tamanho. E aí esse já te traz mais 5 livros, daí são 3, 4 pensadores, e você já vai desconstruindo uma ideia que aquele já colocou como ideia por aprender absoluta, e tem dados em cima de dados atuais que desconstroem toda uma questão de estatística de mulher que transa, que mulher que goza, o que é, o que não é, de onde é que vem o cortisol. A neurociência, né, é um bebê. Ela está estourando agora, com todos os saberes que ela vem trazendo. E o nosso corpo é fisiológico, não adianta, não é só o que eu penso, tudo é neurociência. Então, se tu vai parar para pensar em tudo, todo dia vem uma informação nova, todo dia. Até então, o clítoris, ele foi descoberto na sua integralidade, não sei se vocês sabem disso, em 2005. Ah, para. Ele sempre foi visto. Defina a integralidade. Integralidade. Ele sempre foi visto. Em 2005 foi onde viram todo o composto pluriorgásmico, as questões de pontos erógenos, a nossa questão de senso... Perdi a palavra. A integralidade, as 8.500 terminações nervosas. Ou seja, o quanto ele é erógeno contra 3.500 masculina. Então, eu tenho um bichinho que é só uma cabecinha, mas ele tem 8.500 terminações nervosas, onde me traz o ponto U, ponto G, ponto da deusa, ponto A. Ele, em toda a minha região interna, ele é maravilhoso. O clítoris, ele é um único órgão, único, olhando para homem e mulher, que dá prazer. Ele só nasceu para isso. Para isso. E como é que... Gente, 2005, foi ontem. Foi uma... eu sou péssima para nome. Vocês já perceberam no começo aqui, né? Foi uma pesquisadora australiana, Elizabeth alguma coisa, enfim, foi ela que trouxe toda a ideia das terminações nervosas do clitóris, Olha, de toda a sua muito estrutura. recente, né? É recente demais. Óbvio, a gente já conhecia e tal, mas na integralidade não. E agora saiu um estudo dizendo que não é 8.500, são 10.000. Uau, já acharam assim mais uns 2.000 ali. 2.000 ali, rebarba. entendeu? Então, assim, ó, por que a gente tem um ponto G? Porque o ponto G, toda a minha terminação nervosa, ela bate ali, eu bato aonde tem uma região de terminação nervosa. Por que o ponto A? Porque lá atrás também tem uma região, uma região com terminação nervosa. Mas, Fê, é todo mundo? Não. Pode ser que o meu G não funcione em mim, por isso a importância de se tocar. Pode ser que o G dê para ti, o G não dê para mim. Pode ser que eu tenho mais gordurinha ou eu tenho alguma coisa ali que o meu G não funcione. Mas, em compensação, meu clítoris está bombando, o meu ponto U está bombando, o meu ponto da deusa está bombando. Entendes? Por isso a importância do autotoque. Como é que eu vou pedir pro cara acertar o meu G se eu não sei onde ele habita, se eu nunca nem vi, não sei o que come e não sei onde habita? Sim. Agora, olha que coisa absurda, né? A gente está no século XXI, a gente está falando tanto de liberdade sexual e na escola a gente não aprende isso. Nem educação financeira, nem a sexual, né? Que são os pilares principais da gente ser algum ser humano na vida. É um absurdo, né? É um absurdo e não pode falar, né? E não pode falar, né? Então, assim, Nossa, quanto a gente precisa desenvolver ainda, né? muito. Tudo é muito novo. Você entende que há 60 Tudo é anos a gente ainda está usando a mesma forma de sexo? Pessoas viciadas em pornografia, porque vão para lá para aprender sobre pornografia. E a pornografia é um malefício absurdo. Você conhece o sistema dopaminérgico do ser humano, ele quebra, acaba com a gente. Acaba. Entendeu? E outra, tanto acaba que ele ainda traz um tipo de sexo que não funciona pra gente. Que não é real, né? Não funciona, e não funciona pra mulher. Você gosta de socação? Eu não gosto. Não, qual a mulher que gosta? Né? Exatamente. E aí eu escuto isso na internet. Eu adoro socação. Aí eu pergunto pra elas, quantas vezes tocaram no teu ponto? Quantas vezes você transou em cerca de 20 minutos que a sensação e o estímulo foi outro além de socação? Nunca. Então ela não conhece outra coisa, ela só conhece aquilo. Exatamente. Eu só gosto de Fusca, tá? Quantas vezes você andou numa Paraty? Meu Deus do céu, dá pra botar um tio old school aqui do lado agora, levantando esse podcast, porque olha, eu fui do outro lado do mundo. Fusca e Paraty, eu podia ter trago outro carro, né? Mas pra não dar moral pro carro nenhum. Não. Entendes? Então, assim, quando você para pra pensar, não é o que você gosta, é o que você ainda não fez. Como é que você vai gostar de chocolate branco se você a vida inteira comeu chocolate preto? É que você nem sabe que existe essa possibilidade. Exatamente, né? entendeu? Então, quando a gente não conhece, a gente não usa. Sim. Então, tem que se conhecer. E aí, quando a gente vai falar sobre o clítoris, a gente também vai falar sobre neurociência.
é ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina. Todos esses hormônios estimulam o meu hormônio lá de baixo. Tudo tá, tipo, quanto mais eu sou estimulada... Imagina, eu tenho 350 ml para descer, para irrigar toda a minha região da vulva. Certo? Tá. O homem precisa de gramas, milímetros, pequeniníssimos. Então, assim, o que eu quero te dizer? Em 20 minutos vai descer 350 ml para minha região da vulva. Para irrigar, para lubrificar e para me deixar pronta para poder transar. De água. Exatamente. Como é que ele quer, o homem, que eu faça isso em 1 minuto? Não existe a menor possibilidade. Não tem. Uma das coisas que a Esther Perel fala, ela tem um programa, acho que são 4 aulas, alguma coisa, justamente que fala sobre como é que você mantém, então, a libido e o tesão nas relações de longo prazo. E uma das coisas que ela fala é, quando é que um orgasmo começa? Quando você acabou de ter um. Quando um termina. Sim. O próximo orgasmo começa quando você acabou de gozar, né? E você olha para tua parceira e beija ela. Aí você sai dali, troca, faz um carinho. Nós somos orgásmicas, mas só que como é que é conceituado o orgasmo hoje para as pessoas? A base do pornô. O homem goza, acaba. Já viu? E quem é que se favorece do sexo? O homem. Não, Me chupe, me deu toba, me deu vagina. Sim. E os filmes, né? Exatamente. Que o homem vai ali, bota o pênis na mulher e faz ali faz e acontece. Não. E ela goza na hora e pronto. E tudo maravilhoso em 5 minutos. E aí faz aquele malabarismo todo, e o que é péssimo pra gente. É péssimo, é horrível. Aquilo não é real. E mulher, sem contexto, odeia dar uma chupada no boy. É verdade. É um saco. O cara sai do chuveiro com a toalha pendurada de... amor, isso aqui é... Tu olha pro cara e fala... Oi? Ai, tá bom, vem aqui, vem. Acabar esse negócio. Deixa. Aí você tá ali e o que é uma merda, Deus porque... já tem que tirar a carne do freezer. Isso, eu até brinco, né? Na mulher dessa hora, ela diz, ai, esqueci a roupa pra lavar ali, já volto. Aguenta aí rapidinho. Deixa aí. Não faz sentido. Não faz sentido. Sim. E aí, se esse cara, ele beijou de manhã, chamou ela de gostosa, mandou uma mensagenzinha no meio do dia, tipo, amor, aquela tua roupa tava bem legal, hein? Pô, espera a noite assim também, quero te levar um sushizinho. Vamos comer um sushizinho? Aí, no meio da tarde, diz, amor, peguei as crianças, amor, fui lá fazer tal, fui no mercado. Cara, encanta essa mulher. Acolhe essa mulher. Sim. Mas não sai de casa dizendo, tchau, amor, beijo na testa. E aí, à noite... Perto do meio-dia, pegou as crianças, ó, não vamos sair em casa, tá? Tô indo jogar futebol com os meninos. Não, mamãe, tem reunião, não vou poder ir. E à noite quer transar? Não dá, licença. né? Não dá. Não vai rolar? Conexão, cadê? Não tem. Não tem. Sim. Não tem. Aí dá o egg pro cara, né? Ele entrega o egg. Pega, querido, vai no banheiro. Divirta-se. Bonito. E é sobre isso, não adianta. Então, assim... E esse é o momento que a relação vira monocrática, né? Uma coisa só para um lado. Ninguém discute. Ela é péssima. Vira um egoísmo. Ai, é uma pena, né? É triste, mas infelizmente vai virando desse jeito. Sim. Entendeu? E aí a mulher fica braba, mas não comunica. O cara fica, né? O cara, na verdade, o cara vai comer, ela vai dar. Ela vai dar. Ele só precisa gozar, né? Ele só precisa gozar. Ela vai dar braba. E ainda quando acaba, ela vai dizer, ai, graças a Deus. Acabou. Né? Só que ela vai ficando triste, vai ficando triste, vai ficando triste. Ela vai ter uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Ela vai ficar chata. Tudo ela vai se irritar. Vai reclamar da toalha, vai reclamar da cueca, vai reclamar da hora que chegou em casa, vai reclamar do futebol, vai reclamar da vida. Porque é natural. Né? Porque ela não está feliz. Então, ela vai jogar isso para alguém. Sim. E é para o principal ponto de foco da felicidade que está deixando ela muito irritada. Que é o boy. Sim. E a relação tende ao pior e mais absoluto fracasso. E o pior é que relações assim tendem a demorar 10, 12, 15 anos. Até entender. E aí, como é que a mulher sai dessa relação? Acabada. Porque ela ainda continua limpando a casa, cuidando dos filhos... fazendo, acontecendo, dando a estrutura de base para esse cara ter dinheiro, para esse cara ter uma estrutura financeira interessante. E, no fim, ela sai triste. Sim. E ele com outra. Isso não é uma regra, meu povo, pelo amor de Deus. Mas isso é uma coisa que é dura mesmo, né?
enfim, como trabalho com isso há tantos anos, vejo o quanto isso é cruel com as mulheres. Porque o homem sai da relação com 50 anos, ele casa com uma de 30 e reconstrói a família dele, tem filhos, tudo de novo, né? E aí a gente volta porque essa mulher geralmente tá com o corpo, já passou da idade, já passou daquele negócio. E ninguém passa de nada, tá? É que a gente se colocou numa posição de tanta falta de amor próprio que a gente acha que tudo tá ligado num padrão. Isso, exatamente. Aí a gente volta para aquilo que você falou. É né? sempre, tá sempre tudo muito ligado. E aí essa mulher diz, não, ok, para ele, ok, ele já tá lá com uma vida, casou, já tem um filhinho novo e eu tô aqui, toda velha, fudida, caída, pelancuda, porque acha que o sexo tá aqui, né? Exatamente, o sexo não tá dentro, tá, né? Não Tá tá fora, no fora, corpo, tá tá dentro. Exato, e o sexo não é só corpo, o sexo é conexão, o sexo é se sentir amada, se sentir desejada. E o sexo vai fazer que, tipo, se tem sexo, tem esperança. Tu diz no casamento, No na casamento, relação? na relação. Se tem sexo, tem esperança. Se tem só sexo, não tem nada. Entendi. Olha, se tem sexo, Tem esperança. tem esperança. Se tem só sexo, não tem nada. não tem nada. Exatamente. O que é só sexo? Porque tem gente... Um dia desse eu peguei um mentorado que ele falava, né? Eu não consigo largar ela porque ela é a melhor mulher Que eu já tive na cama. na cama. Eu falei, tá aí de resto. Não, de resto não dá. Muito. 12 anos casado. E sempre foi assim. Os dois estavam se destruindo. Um gaslight atrás do outro. Se punindo, né? E pra quê? E o detalhe, né? O sexo era o disparo do perdão, né? Tipo, o dia era tão ruim que o sexo vinha num tesão, num gozo, que eles faziam... Isso aí tem uma associação, né? Com a Sintoma violência, total, né? agressividade Total, sintoma. A gente entende, os dois eram sintomáticos, eram problemáticos nessa questão, né? Gente, quando eu falar problemático, não normalizem, porque não existe normal, né? Existe um padrão social que a gente acaba colocando numa normalidade. Quem não tem problema, né? Exatamente, mas não é que existe certo ou errado. Existe o que nos dá desconforto que vai me fazer tentar mudar algo, né? Se esse casal nunca tivesse reclamado e essa vida tivesse ok, tá tudo bem, né? Mas ele reclama que aquilo não estava mais legal, ele estava mal. Por quê? Porque ele começou a reparar outras relações, né? Lembra que ele olha para dentro, ele foi fazer um curso, a empresa, ele era uma multinacional, deu para ele um coach. E aí ele parou para reparar a vida profissional e teve lá uns ok também na questão Não pessoal. tem como compartimentalizar a vida, Não né? tem, Você mexe numa coisa, mexe vai em tudo. mexer na outra, exatamente. Por isso que eu digo, né? Esteja consciente que a terapia muda. Qualquer processo terapêutico vai te mudar, vai mexer a tua vida. Claro. E aí, essa pessoa, ele falou, não, tá errado. A minha relação não é saudável. E aí veio o start. Sim. Mas, enfim, ele teve que se mexer por algo de fora para olhar para dentro. E a vida é assim, né? Então, quando a gente fala de sexo, sexualidade, a gente não tá falando só disso. A gente tá falando de todos os departamentos da vida. Então, não adianta, né, eu querer só ter um bom sexo se eu não tenho o resto. Até porque se eu não tenho... Mulher consegue dar sem se envolver emocionalmente? Ela não consegue, Liz. Não consegue, você acha? Não dá, não dá. Vamos lá, contextualizar isso melhor. Eu tô pegando 4, por exemplo. Tá? Eu pegando 4 boy. Tá. Aí esse cara, os 4. Tô dando pra um na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Tá? Aí o da sexta ele me manda mensagem todo dia. Diz que eu sou legal, diz que eu sou linda. Você tá com saudade, você quer me ver. Então acho que eu não vou dar bola mais pro de sexta e esses aqui vão vai. ficar no vácuo? Vai. Agora, bota um homem na mesma relação. Vai cagar. Se Vai ele comer não as se... 4, vai comer vai as dividir. 4, vai dividir os cachinhos. Certinho. Aham. Entendeu? A mulher não consegue. Ela vai dar pros 4. Até a hora que esse aqui fica bem legal. Ela diz, meu Deus, eu não quero mais isso aqui. Ela vai parar. Ela vai só no quarto. Por quê? Porque a mulher, ela quer uma relação. Ela quer. Ela quer ser amada, ela quer amar, ela quer isso, ela gosta disso. Aí eu escuto, mas então eu sou homem. Falei, pode ser que não seja o teu momento e tá tudo bem, ninguém tem que nada. Mas, no geral, a gente gosta dos pacotinhos e a gente gosta de dar para um, porque sexo para a mulher é conexão, conexão é liberdade, liberdade é relação, é estar entregue numa questão de à vontade. Quanto mais à vontade eu tô com alguém, mais eu me liberto
naquela hora. Menos eu vou pensar em boleto. Mais eu me entrego. Mais eu me entrego. Mais eu confio, mais eu me sinto segura e mais o sexo flui, né? E mais o sexo fica gostoso. É por aí. E isso eu estou compartimentando as pessoas? Não. Estou só comentando que são estatísticas, porque eu adoro falar de estatística. É isso. E é sobre isso. Eu não cago regra pra ninguém. Muito bom, muito bom. Fê, e para essa mulher, então, que saiu de um relacionamento de muito tempo, tá há muito tempo que transou com o mesmo homem e agora tá na pista. Como que você acha que ela pode recomeçar, assim? Como é que você pode... que dica você daria para essa mulher se reapropriar da sexualidade dela? Mesmo que ela esteja fora dos padrões, que ela esteja fora da idade, porque tem tudo isso que eu acho que eu fico pensando, meu Deus, se eu me separasse hoje com 46 anos, como seria, né? Como eu saí no final de semana com um amigo que estava separado, eu, meu marido e ele... Aí você acaba se colocando naquilo. Eu tava ali pensando, né? E falava, caraca, que foda isso, né? Tipo, você fica deslocado, você fica... Primeiro que a faixa etária era, tipo, 28 anos. Teenager, né? Tipo, não dá, amiga, Isso. não, socorro. Eu falei, meu Deus do céu. É. E aí eu falei, caraca, como seria para mim, né? Ter que estar aqui de novo e me disponibilizar, sabe? Eu falei, cara... Aí foi legal até, porque eu também me coloquei no lugar das minhas mulheres, né? Das que me seguem. E eu falei, é muito desafiador, é difícil mesmo, né? É você ter que... Recomeçar, né? Mas vamos pegar que, putz, quando você sai de uma relação, você sai tão quebrada, né? Então, e aí eu acho que... Primeiro que quando a gente fala em quebrada, né? Eu acho legal esse ponto, né? Você nunca vai voltar a mesma. Então, cola cada caco. E aceita as cicatrizes. Porque a cicatriz é o que nos faz... Nossa, Freud já dizia, né? Quem não tem frustração não vive, né? Então, a frustração faz parte do ensinamento, do crescimento. Exatamente. Então, aceite, aprenda com essas quedas. E aí, nesse momento, para uma mulher de 40, de 30, de 50, anyway, se estruture, olhe para dentro, faça grupos, sabe? Conheça novas pessoas. Como é que você pode fazer isso? Academia? Pode ser. Vá fazer curso de psicanálise, vá fazer um curso de leitura da Barça, sei lá. Hoje em dia, você pode se enfiar em tantas coisas que façam valer a pena, sabe? Foge da normose, foge de aplicativo nesse momento. Pare de alimentar o seu ego e alimente a sua alma. Boa, muito bom. Sabe? Muito bom. Porque... Vamos repetir. Pare de alimentar o seu ego e comece a alimentar a sua alma. Exatamente. Porque a alma fortalecida não cai em furada. Porque a alma fortalecida é olhar para dentro, é se amar, é dizer, eu mereço isso. Eu não mereço o que você está disposto a me dar. A não ser que eu queira. Muito bom. E é igual que a gente falou lá no começo, acho que não estava nem ao vivo, né? Que eu falei, a gente pode dar no primeiro encontro? Pode, desde que no outro dia de manhã eu esteja certa de que não vai me fazer mal. Se aquilo vai me ferir, se eu sou da época ou da ideia que eu tenho que dar no terceiro encontro, eu vou estar mais segura com isso, tá bom também. O limite é teu. Então é isso, é sobre a sua alma, sobre ser quem você é, reconhecer a si e ninguém tem que nada pro outro, né? Vamos sair da posição do outro tem que te amar. Então caiba na estrutura única de que você é o seu próprio eixo de segurança e você se ama. O resto é alguém querendo te comer. Né? Mas tipo né? isso. Sim. Querendo projetar em você as suas faltas. Exatamente. Porque em relação a isso. Porque quando a gente está tão destruída e tão quebrada, a gente acredita no mínimo. A gente acredita numa migalha, a gente acredita num bom dia sortido, a gente acredita num... Tá tudo bem hoje contigo, Liz? Como é que você tá? E eu faço outra mensagem daqui a 5 dias. E eu sempre tenho uma desculpa, mas eu te dou atenção. Volte e meia, eu te dou um emoji lá no Instagram. Né? Ai, mas ele olha meu Instagram todo dia. Ai, isso me dá uma raiva. Olha, o que quer ele dizer? Quer dizer com isso? Nada. Quando o boy tá olhando meus stories? Nada, querida, Pô, nada. O que quer dizer? Quer dizer que ele tá olhando teus stories? Ponto. Caramba! Para. É que isso é a forma da gente também translocar uma verdade que a gente tá afim de tirar do outro. Um desejo. Você tá projetando. Exatamente. É só isso. E vamos parar com isso. Então, resgatem-se, né? Hoje tem tanto curso, tanta coisa legal. E ao invés de tu investir só em pizza, só em chocolate, só em... Ou então só em botox, em boca, em bunda, que é super legal, que adoro. É legal, bacana, mas invista
em alma. Dentro, né? Dentro, é dentro. É sempre dentro. Sim. Nunca tá fora. Né? Fora a gente volta para aquilo, né? A gente tá procurando no outro aquilo que tá faltando em mim. Então, eu vou querer mais uma vez me enfiar numa relação para ser validada pelo outro, para daqui a 10 anos eu tomar no toba de novo. Exato. Entendeu? Não dá. Sabe, Fê, a gente já está quase Não, finalizando. então. Eu vou finalizar com a história de uma mulher. Acho que foi 2018, eu conheci uma senhora de 63 anos. Ela tinha ficado casada há 32 anos, numa cidadezinha no interior lá de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E aí, com 32 anos de casada, ela descobriu que o marido dela tinha até outra família, não eram nem outras muito amantes. louco Tinha isso, outras né? amantes, mas tinha até outra família. E que toda a cidade sabia, menos ela. A história de que o corno é sempre o último a saber, né? Literalmente. Literalmente. Isso foi... Imagina, ela então tinha se dedicado para esse homem 32 anos, né? E ela descobriu assim tudo de uma maneira tão sórdida e depois saber que todo mundo já sabia menos ela. Bom, ela não suportou ficar naquele ambiente que ela foi para a capital, se separou e foi morar em São Paulo. E aí ela é incrível. E aí ela, putz, e agora? 63 anos, uma senhorinha assim, cabelinho todo Fofa, branco, fofa, toda querida. magrinha, fofinha assim, toda queridinha. E ela começou, aí ela falou, bom, eu tenho que voltar a me relacionar, né? Depois de um tempo, o luto foi se elaborando daquele casamento. Ah, depois a viver vida o luto é segue, importante. Aí ela entrou nos chats de Relacionamento. Aí não gostou muito. Aí apresentaram para ela os aplicativos e aí ela começou, então, a conhecer alguns homens. Aí ela conta, né, que ela foi num primeiro café, num lugar público, a primeira vez. Já foi, assim, uma coisa muito desafiadora, né? Uma mulher que ficou 32 anos, casada com um único homem de uma cidade dessa tamanho. Hoje, ela já deve estar com quase 70 anos. E foi já, assim, uma transgressão, né? Sim. Aí, depois, ela foi com outro lá pelo terceiro. Ela resolveu, então, ir para o motel com ele. Ela só tinha transado com o marido Uma durante única a vez. vida inteira. Só, ela nunca tinha transado com outro homem. E ela foi para o motel e transou. 63 anos. Ela disse que voltou para casa, assim, que ela ficava olhando para ver se ninguém estava espiando, se não, Reparando. se não ia dar A para pele ver. bonita. Nos olhos dela que ela tinha voltado do motel e que ela era uma senhora transando, né? Bom, e aí ela começou, então, a conhecer homens. E toda vez que ela tinha uma relação sexual, ela escrevia uma crônica sobre aquilo. Ai, e ela que foi juntando isso. Ai, ela transformou isso. Calma, um dos Perfeito. filhos dela era um escritor, uma coisa, morava na Europa, e ela falou assim, estou escrevendo um livro aqui de histórias sobre mulheres, vou mandar para você ler. Aí disse que o filho leu e falou assim, mãe, essa é você, não me engana. Essa aqui é você, mãe, isso é maravilhoso, você tem que publicar isso. Perfeito. E ela teve coragem, e ela publicou. E ela lançou um livro, Ai, que e bárbaro. o título do livro é 32 homens, um para cada ano que passei com você. Ela ressignificou de uma forma linda. Olha, eu chego até a me arrepiar. Não, me arrepiei também. Ela Tô já, aqui, já ó. palestrou em 2 eventos meus. Cara, eu ela quero se chama conhecer essa Isabela mulher. Dias. Ela é incrível. Ela mora em São Paulo? Ela mora em São Paulo. Ai, vou conhecer ela dá agora oficina lá, de então. escrita. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Me apaixonei por ela. E ela já veio para os meus eventos, ela já deu 2 palestras comigo. E ela começa assim com uma roupinha de senhorinha, assim, sabe? E à medida que ela vai dando a palestra e contando a história dela, ela vai tirando. Só que ela é uma senhorinha, assim, uma senhorinha mesmo, cabelinho branco. E ela acaba num vestido preto, sexy, assim, todo decotado. Que linda! Gente, eu quero conhecer essa mulher. Já quero. Por que eu resolvi escolher essa história e veio agora pra gente fechar esse podcast? Porque exatamente tudo que você falou ao longo dessa 1h30, Fê. O sexo não tá no corpo. O sexo tá aqui dentro. E a Isabel é uma mulher extremamente sensual. Ela vive a sexualidade dela. Diz que ela nunca Viver foi a tão sexualidade. sexual depois dos 63 Porque não é anos. sexo. Exatamente. Sexualidade não é sexo. Sex appeal não é sexo. E ela é maravilhosa e ela é incrível. Então, talvez, para todas as mulheres que estão nos escutando, as tuas seguidoras, as minhas Sim. seguidoras, que têm 30, 40, 50, 60, né? Talvez Nunca você é tarde. possa olhar para isso, né? E se perguntar onde é que eu me perdi de mim mesma. Esse é o ponto. Onde é que está a minha sexualidade, né? Por que eu estou fugindo, negligenciando ou reprimindo algo que é tão natural, que é Exato. tão maravilhoso? E não sinta vergonha de procurar ajuda. Isso. Não sinta Isso, vergonha não de sinta. procurar ajuda de um terapeuta.
confie em alguém com quem você possa dividir bom. a tua dor. Muito Isso não bom. é vergonhoso, isso não é... Vamos cortar o estigma de que quem procura terapia é maluco ou tem problemas. Não, você está se reencontrando. E às vezes a gente só se reencontra tendo um espelho que devolve pra gente aquilo que a gente precisa ouvir. Exatamente. Nossa, Porque tudo a que eu gente não se aprendi sobre o escuta. sexo foram com outras mulheres, que eu fui buscar ajuda. Mas tu já viu que sempre quando uma mulher tá... Por mais que muitas mulheres digam, né? Eu acho péssima essa frase, mas ela é muito usada. Que as mulheres, quando estão na merda... mulher não se ajuda, mulher tem uma inveja Que uma da outra. mentira Mentira, porque as isso. mulheres, quando estão na merda, que primeiro erguem as mãos e te tiram da merda são outras É onde a grandes gente mais mulheres. se ajuda. É verdade. É Mulher onde a gente ajuda, mais. é muito solidária uma com a outra. Sim. Então, óbvio, tem muita coisa para desconstruir ainda, mas mulheres são solidárias com as dores da outra. Sendo que hoje eu falo para homens também. Eu falo muito mais para homens. Bom, Por quê? Fê. Porque eu achei necessidade. E eu me comunico de uma forma que o homem me entende. Isso. E a minha voz chega. Eu vejo o teu conteúdo, eu vi. Eu adoro quando você está nos podcasts com os homens, porque eu vejo realmente o quanto eles desconhecem da sexualidade feminina. Exatamente. Então é fantástico o teu trabalho, Fê. Isso. Parabéns pelo teu Gratidão. trabalho. E, nossa, que você possa prosperar muito, Muito, e conscientizar muito homens e mulheres, né? Com Sim, respeito à eu sexualidade. até brinquei com o Nando, né, que foi o que nos conectou, que até julho eu tenho que estar com 500 mil e já tenho que estar com palestra. E ano que vem eu tô dentro do curso dele. Que maravilha! Eu falei, eu vou estar lá palestrando contigo. Muito bom, muito Vem, Manezinha, bom, Manezinha. muito bom. Mas porque é isso, é sobre isso, é propósito, sabe, Liz? Assim, a minha dor, eu até brinco, falei muito em terapia isso. Através da minha dor, hoje eu falo com quem foi meu algoz. Eu falo com os homens, né? Por quê? Porque todo mundo desconhece, o não é entendido, o corpo não é sabido, e pelos dois lados, não é um lado só. A mulher não se conhece, o homem também não conhece a mulher. E muitas vezes não conhece seu limite de sexo, ele não entende que sexo é do bom dia ao boa noite. Isso, não entende. Ele não entende. Não entende. Por quê? Porque ele é atravessado pela pornografia. Né? Ninguém sentou com um homem e disse pra ele, vem cá, deixa eu te ensinar sobre sexualidade, sobre sexo. Também nunca fizeram isso com ele. Então, Não, muito perguntar, leva ele pro puteiro, né? exatamente, Aí paga, começa errado. ali 5 minutos ele mete e pronto. E acabou. A puta finge que goza, ele finge que acredita. E é um tá tudo atravessamento certo. cultural de dor um atrás do outro. Então, tá os dois Perdidos. perdidos. Por quê? E outras são ceifados de falar sobre. Né? Claro. E a gente vem de uma educação religiosa. E também não pode falar sobre. Lembra que na religião é tudo amor? Enfim, é só pra dizer amei tá aqui. Ah, eu também amei. Volte sempre, volte muito. Fê, tá na hora de ter livro, né? Já tem livro? Não, tem os e-books, né? Os e-books. Eu tenho meu curso, meu Instagram, @ferpurificação. @ferpurificação. Isso. Eu tenho curso que é imersão, né? Seja irresistível, né? Ser irresistível. Que aí é um curso de 23 aulas, enfim, muito legal. E aí eu tenho o e-book que é Faça Ela Gozar, diariamente. Opa, gostei desse. Eu tenho o e-book, esse é para homem. Eu tenho o e-book Se Torne Inesquecível, né? Como se tornar inesquecível, que daí é da mulher para o homem, para ela comprar e ela entender o que é ser positiva na cama, o que é trazer para a cama toda. Como enlouquecer um homem na cama, teoricamente é isso. E tem o mapa secreto do corpo feminino, né? O mapa secreto da purificação, que lá eu digo todos os pontos principais do corpo feminino. Porque são 864, né? Na sua totalidade. 864 Mulheres têm 864 pontos Meu Deus, eu devo conhecer uns erógenos. 10 só? É, não. Ai, meu Deus do céu. Nas caixinhas não passa de 10, amiga. Tá ótimo. O povo, Meu Deus 10 do ainda é céu. aquele que já fez um tantra. Sério? Entendeu? São 864 pontos. Meu Deus do céu, vou ter que me desenvolver muito, então. Tantra. Tantra é maravilhoso. Tantra, quem nunca fez, fica a dica. Por favor, né, minha gente? Vamos, Quem nunca fez, vamos se invista. Uf, Vale que super. coisa maravilhosa. Né? Eu acho que é assim, ó, eu sou duas pessoas, antes e depois. é incrível, viu? Sabe por quê? Aí a gente vai fechar com essa também. Porque eu fiz a terapia sozinha no Tantra, né? Pela primeira vez eu transei comigo. Olha Sem compromisso com o outro. Mesmo tendo o outro conduzindo. Que Eu me maravilhoso escutei, isso. me ouvi, gozei, porque tem na hora do gozo muita mulher. É feio gozar, não é bonito. A gente faz cara de espirro, a gente faz umas caras horrorosas, é uma coisa horrível. Esses dias eu ouvi tu falando no podcast, quando a Nádia começa a torcer a barriga. Eu adorei. É sobre isso. Né? A gente fica feia. Só que a pornografia diz, faça uma cara bonita e sorria. Lembra que eu não posso pensar? E aí eu quero ficar bonita. Lembra que eu também tenho que ser bonita? Eu não posso ter... E quando você vai gozar? Você espirra, você se contorce, você vai ficar feia. Então, quando você entende... E outra mulher não respira quando vai gozar, né? Ela trava.
ela segura logo, ela não goza, porque gozar é respirar, Aham. né? Botar pra fora. Então, a mulher não se conhece tanto de nada que quando eu fui gozar com o Tantra, eu falei, carai, nem eu me conhecia. Eu fiquei feia, eu fiquei naja, eu fiquei... respirei, eu fiz tudo. Eu falei, que linda que eu tô gozando, tá ótimo. É diferente, é diferente. Então, se permitir é bacana. Então, o Tantra também pode ser uma indicação para quem quer Total, começar a total. desenvolver a sua sexualidade. Então assim, cuidado Com quem você vai pegar vai ajuda, fazer. Cuidado. Eu acho que Nem das- sempre tem penetração, não é Não obrigatória a precisa. penetração. O meu não teve. O meu não teve nada de penetração. O meu foi conhecer o meu corpo, foi a massagem da Ioni. Conhecer o meu corpo, fiz 8 sessões, foi maravilhoso. E não é sobre sexo. Não é sobre sexo, não sobre tem. energia. Exatamente. Você entenda. Entenda o Tantra, vai ler sobre o Tantra, vê se ele combina com a tua ideologia. Porque eu conversei com algumas mulheres, elas descontextualizaram a ideia do Tantra para quase um prostituto de plantão. Não, meu Não, marido, né? gente. Meu marido, eu falo pra ele, vamos lá conhecer o Tantra. Ah, você acha que eu vou lá pra me masturbar? Eu falo, ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Não é isso. E é fato, não tem nada a ver. Não tem nada a Tem ver. nada, é ir aberta. Mas antes de ir, leia. Estude sobre o assunto. Não caia de paraquedas num universo que você não conhece, que no outro dia pode dar uma ressaca e uma dor e um efeito pior do que você foi tentar. Você vai tirar uma dor e pode cair em outra. E cuidado com terapeutas tântricos que está brotando da água. E muitos nem igual são. constelador, né? É igual constelador, Especialista de psicólogo, tudo. especialista, terapeuta. A gente Eu acho que brotando, como... isso é preocupante. É preocupante. É como sexualidade. Exato. Assim, então, certamente, Fê, eu chamei você aqui porque eu super me identifiquei com a maneira com que você fala, com o que você fala, né? E para quem você fala. Mas eu conheço várias pessoas na internet que falam de sexualidade de um jeito muito distorcido, muito atrapalhado, que é um perigo. É um perigo. É um perigo que bota sempre a mulher nesse lugar de submissão, a servir o homem. Você tem, então, que fazer a rainha... Tipo, aí você tem que encantar, você tem que... Ninguém tem que nada. Como é que eu vou fazer pro outro se eu ainda nem sei o que eu quero pra mim? E é tanto o homem com a mulher e quanto a mulher para o homem. Por isso que eu falo do conjunto da minha culpa. Por isso que a comunicação tem que estar dentro dessa relação. E outra, vão se descobrir, vão ler, vão se permitir. Permitam-se. Relações novas, antigas, anyway, permitam-se. Sabe? Saiam da friend zone e deem a mão como casal. Eu acho que esse é o ponto. Olhem-se como pode casal. ser tão maravilhoso, né? Exatamente. Pode E ser não é tão sobre maravilhoso. sexo. É sobre um olhar. Eu aqui, a pessoa lá na pia, eu olhar para ela já entender o que eu falei, porque conectou. Não é só sexo, é alma. É isso Entendeu? mesmo. Dá uma conexão de um outro nível. Exatamente. Né? Não é Essa saber entrega. lamber uma buceta. Não, é muito, muito além disso. Desculpa, né? eu ir pela buceta. Fê, muito isso, obrigada, gratidão. muito obrigada. Adorei que você amei, veio. obrigada. Volte sempre, que eu tô sabendo que você tá mudando para São Paulo, né? Tô semana que vem. Semana Tá. que vem tô chegando em São Paulo, mas sempre que eu vier pra cá, Isso. voltarei, a gente traz Nossa, outros temas. E quando opa. for São Paulo, por favor, me procure, vamos Tá. dar uma volta. Tá, claro, Lá visitar o vamos. Nando, encher o saco. Vamos? dele. Sim. Ok? Um beijo para vocês. Fê, quer deixar um recadão para Beijo, elas? gente. Sigam-me no Instagram. Mulheres que querem entender o seu corpo, mapa secreto da purificação é perfeito para você ter um start inicial de conhecer aonde habita o quê. Lembra que ninguém tem que nada? Lembra que nada é aonde você acha que deveria ser? Conheça. Golfinho é outra coisa maravilhosa. Eu vendo também golfinho. Tá. E, enfim. Vamos fazer uma live para falar do golfinho? Golfinho é maravilhoso. Bora, fechou. É, meu melhor amigo. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada, Liz, mais uma imagina, vez. eu que Gratidão agradeço. e tamo aí Tá sempre. bom. Adorei. Beijo. Beijo.